Olá, pessoal! Nessa aula, vamos falar sobre a leitura escrita por extenso de um número natural. Isto é, vamos ver como escrever os números usando palavras e não algarismos numéricos. Vamos ver como são escritos os números naturais mais importantes. O 0 é escrito assim. O 1 é escrito assim. O 2 é escrito assim. O 3 é escrito assim, terminando em S e com acento circunflexo no E. O 4 é escrito assim. O 5 é escrito assim. O 6 é escrito assim, começando e terminando com S. O 7 é escrito assim. O 8 é escrito assim. O 9 é escrito assim. O 10 é escrito assim, terminando em Z. O 11 é escrito assim. O 12 é escrito assim. O 13 é escrito assim com Z, diferente do 3 que termina em S. O 14 é escrito assim com Z e começando com QU. E também pode ser escrito 14, começando com C. O 15 é escrito assim. O 16 é escrito assim com Z e depois com dois S's. O 17 é escrito assim, de novo com Z e depois dois S's. O 18 é escrito assim. O 19 é escrito assim. O 20 é escrito assim. O 30 é escrito assim. O 40 é escrito assim. O 50 é escrito assim. O 60 é escrito assim, começando com S e depois tendo dois S's. O 70 é escrito assim. O 80 é escrito assim. O 90 é escrito assim. O 100 é escrito assim, começando com C, diferente da palavra sem, que significa sem ter alguma coisa. O 100 número é com C. Também é importante saber que a palavra cento com C, que é derivada da palavra cem, e é usada para centenas maiores que 100 e menores que 200. Por exemplo, 101, 102, 103. O 200 é escrito assim. O 300 é escrito assim com Z, diferente do 3, que termina em S. O 400 é escrito assim. O 500 é escrito assim. O 600 é escrito assim, começando com S e depois tendo SC. O 700 é escrito assim. O 800 é escrito assim. O 900 é escrito assim. 1000 é escrito assim também, podendo substituir a palavra mil por milhar. O 1 milhão, que tem 6 zeros, é escrito assim. O 1 bilhão, que tem 9 zeros, é escrito assim. E 1 trilhão, que tem 12 zeros, é escrito assim. Conhecendo esses números, podemos escrever outros números naturais por extenso através do quadro de classes e ordens. Como, por exemplo, este número aqui, que é um número bem grande, bem difícil de ser lido, mas que quando a gente coloca ele no quadro de classes e ordens, fica mais fácil de ler. Então, um quadro de classes e ordens como esse, temos as classes ali, as unidades, os milhares, os milhões, os bilhões e os trilhões, e cada classe com as suas ordens, que são as unidades, as dezenas e as centenas. Então a gente pega esse número e coloca no quadro de classes e ordens, sempre partindo da unidade, da seguinte forma. Pronto. Colocando ele no quadro de classes e ordens, fica fácil de ler e de escrever esse número. Então a gente escreve ele por extenso da seguinte forma: 136 trilhões, 259 bilhões, 476 milhões, 15.639. Então é assim que escrevemos um número natural por extenso. Essa aula fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.